Oi, gente, e aí, pessoas? Espero que sejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa aulinha. Eu sou a professora Carla Panini e estou aqui para falar um pouquinho de arte com vocês. Para quem ainda não conhece o nosso canal, entre, fica à vontade, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu procuro fazer sempre resuminhos, né, para facilitar para os meus alunos sobre os conteúdos diversos, né, de todas as apostilas e planejamentos dos colégios em que eu trabalho. E esses vídeos acabam servindo também para muitas pessoas que gostam de arte, que vão participar aí do Enem, vestibulares. Hoje em dia a história da arte é bastante cobrada também, e esses resuminhos eu acho que acaba auxiliando um pouco. Então, inscreva-se no nosso canal para receber aí as notificações das nossas aulinhas. Se gostar do vídeo, curte. Se quiser deixar ali uma pergunta, um questionamento, um comentário, fique à vontade, serão muito bem aceitos. Então vamos lá. Primeiro, camiseta do dia. Hoje a gente tem aqui Ariano Suassuna, né, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia brasileira. Aqui a gente tem o Alto da Compadecida, né, com a frase "não sei, só sei que foi assim". E aí a gente percebe que a gente pode realmente utilizar essa frase na nossa vida em muitas situações, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Não tem outra explicação. E Ariano Suassuna, fica aqui a minha homenagem pela grandiosidade dele, né? Por ele ter transformado aquilo que era regional em algo mundial, né? Transformar ali, mostrar para as pessoas a nossa cultura nordestina, né? De uma forma tão crítica, né? E tão poética, e tão ali com aquela pitada de reverência, né? Então Ariano Suassuna é muito genial ali nas suas colocações. Não sei, só sei que foi assim. A imagem aqui colocada de uma forma de literatura de cordel, né? Que a literatura de cordel é um dos grandes presentes também da nossa arte popular, e eu acho muito lindo, né, o trabalho do pessoal que faz cordel, que coloca ali no varal, né, e as pessoas vão passando e vão podendo ter acesso àquilo. Então, hoje, dois grandes presentes, né, Ariano Suassuna e a literatura de cordel. E a literatura de cordel tem um pouco a ver com esse nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar de um movimento do início do século XX, que também, assim como o cordel, tem essa coisa do imaginário, né? Na literatura de cordel a gente tem essa dualidade entre bem, essa rivalidade, né, entre bem e mal, essa dualidade de sentidos, de sentimentos, e aí a gente percebe isso nos personagens fantasiosos, né, colocados ali de uma maneira sempre brincando um pouco com essa questão, às vezes da religiosidade, às vezes da sociedade, mostrando ali as críticas e usando esses personagens que são ali mais fantasiosos. E no movimento de hoje a gente também vai ver isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o surrealismo. E aí, vamos falar de arte? Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Como eu disse na nossa introdução, o movimento de hoje é o surrealismo. O surrealismo ocorreu no início da década de 20, né? Ali a gente tem mais precisamente 1920, onde nós tínhamos várias coisas ocorrendo no mundo e uma incerteza, né? Foi um período ali entre guerras também, ali onde aconteceram algumas guerras, e a gente tem ali essas incertezas todas de que será que a paz vai voltar? Como será que vai ser a vida daqui para frente, né? Então ali pós Primeira Guerra Mundial, então todas essas incertezas, essas insatisfações, e é nesse contexto que surgem os movimentos de vanguarda artística europeia, né? E por que eles surgem? Porque eles queriam mostrar para as pessoas essa insatisfação, essa coisa de querer cobrar, de querer pôr para fora suas angústias, né, através da arte. Então eles queriam buscar novas formas de se expressar através da arte. E aí surgem os diversos movimentos de vanguarda, né, entre eles cubismo, dadaísmo, expressionismo, né, e o surrealismo também entra aí nesse momento. Dois movimentos, né, ali antecederam o surrealismo e abriram as portas para que o surrealismo acontecesse. Então nós temos o dadaísmo, que rompeu também ali com todas as questões acadêmicas, rompeu até com todos os movimentos artísticos. Para eles só o dadaísmo é que importava, era uma anti-arte na verdade, né? Eles brigavam, né, até com a própria arte. E a gente tem também a pintura metafísica,
tá? Com Giorgio Chirico, né? Que tem ali umas paisagens onde já dá essa sensação de sonho, né? Essa coisa às vezes parece que está um local vazio ou, né, que faz com que a gente reflita um pouquinho sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar, e os surrealistas acabaram utilizando isso tudo na sua arte também. Esse período onde surgiram vários movimentos de vanguarda e também o surrealismo, né, que vai mais ou menos de 1918 a 1939, ficou conhecido como os loucos anos, né? E é justamente por isso, por essa insatisfação que eu falei para vocês que estava acontecendo, esse medo, né, da uma possível próxima guerra, né, que por sinal veio até acontecer, eles colocaram uma filosofia de viver o presente, de viver intensamente o hoje. Então eles têm ali essa característica de viver até às vezes de forma meio inconsequente. Então tudo que aconteceu ali era muito exagerado, né? As pessoas acabavam se exacerbando e por isso, né, esse nome, os loucos anos, né? Se a gente pesquisar a década de 20, a gente também vai achar os loucos anos 20, né? Era uma característica aí desse período, que é onde surge, né, ali o surrealismo. Um outro contexto histórico que a gente tem aí também é a questão do estudo da psicanálise, principalmente com Sigmund Freud. Então Freud ele começou a estudar sobre os sonhos, ele começou a estudar sobre os porquês da gente bloquear algumas sensações, alguns pensamentos, e os surrealistas gostaram muito dessa ideia, dessa questão do não existe bloqueio. Então a psicanálise falava, que a gente coloca nos nossos sonhos os nossos desejos, os nossos medos, nossas ansiedades. E aí, como no nosso sonho a gente não manda, não tem como a gente controlar, o que a gente vai sonhar, não tem como escolher numa listinha ali o que a gente vai sonhar, é algo muito livre. Nos sonhos a gente coloca para fora, às vezes, coisas que a gente não faria na nossa vida, no cotidiano, não é? E era isso que Freud estudava, era isso que ele queria, trabalhar e comprovar e tentar estudar as pessoas e fazer com que as pessoas perdessem medos, trabalhassem algumas situações por esse estudo dos sonhos, e por esse estudo da nossa mente. E os surrealistas aderiram a isso, colocaram isso dentro desse período artístico. O surrealismo foi um movimento artístico e literário, então ele se estendeu dentro de vários segmentos artísticos, principalmente nas artes visuais também, e na literatura. Então na literatura tem aquela coisa de escrita automática, tipo, a palavra veio na cabeça, já escreve e vai montando ali os textos, os roteiros a partir dessas palavras. E isso também acontecia na pintura. Os artistas utilizavam esse processo de escrita automática para poder pintar, Então vinham as ideias, muitos tinham cadernos de sonho, então, sonhei, acordei, lembrei, anota lá rapidão, que aí você já vai ter as ideias ali para pintar as suas telas, Muitas telas venham de imagens oníricas, de imagens de sonho. Esse termo onírico é muito utilizado no surrealismo também, Ele diz respeito às questões de sonho, de devaneio e assim por diante. Outra característica é que o surrealismo ele ocorreu tanto no figurativo quanto no abstrato. Nós temos obras que são surrealistas figurativas e nós temos obras que são abstratas, ou seja, algumas com figuras reconhecíveis. Por sinal, os surrealistas desenhavam muito bem. As obras elas tinham uma realidade muito viva ali nos seus personagens, nas suas paisagens. E também temos surrealistas abstratos, que trabalham mais com a questão da linha, da cor, da forma, sem se preocupar em ter figuras reconhecíveis ali na sua obra. Esse movimento, ele dava ênfase, ele ressaltava essa questão da loucura, dos sonhos, daquilo que a gente não tem controle. Então essas eram características muito específicas ali dentro do movimento surrealista. Ele estava muito interligado com essa questão da psicanálise. Assim como todo movimento artístico que surge, e que rompe com outros movimentos, o surrealismo também teve um manifesto. O Manifesto Surrealista foi escrito em 1924, pelo escritor francês André Breton, que colocou ali as diretrizes, o que faz esse movimento, quais as características, o que está embasado dentro desse movimento para que os artistas tenham ali onde consultar, tenham ali o que seguir dentro do movimento surrealista. Então vamos ver um pouquinho das características do movimento surrealista agora. Pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. Agora a gente vai falar um pouquinho dos artistas surrealistas, Quem que eram esses maluquinhos aí que ficavam colocando esses sonhos todos, essas ideias
né, estranhas nas suas telas. O primeiro que a gente vai falar é René Magritte, é um pintor belga, tá? E ele tinha ali um cuidado e um trabalho muito preciso na elaboração das suas imagens, né? E ele gostava sempre de provocar, né? De colocar ali uma interrogação, uma incógnita para a gente ficar ali pensando o que esse cara quis falar. E aí, a primeira obra que nós vamos falar dele é A Traição da Imagem. Por que a traição da imagem, né? Quando a gente olha essa obra e vê ali, isso não é um cachimbo, né? Como não é um cachimbo? Eu estou vendo um cachimbo, né? Essa é uma grande dúvida que sempre fica nas pessoas, né? Isso não é um cachimbo. É sim. Não, não é. É a representação de um cachimbo, né? Não é um cachimbo de verdade. É a imagem de um cachimbo. E essa imagem, ela pode ter a visão daquela pessoa que retratou, né? Ela não é o cachimbo em si. Então essa obra vai trazer pra gente essa reflexão de qual a importância da imagem. Por que é válido ou não a gente confiar naquilo que a gente está vendo? Então essa traição das imagens, né, ela busca isso, né? Essa traição da imagem busca fazer com que a gente reflita um pouquinho nessa questão das aparências, do que realmente é ou não, né? Outra obra do Magritte são Os Amantes, com esses rostos cobertos, né, ali se beijando com essas faces cobertas. Por que será que elas estão cobertas? As obras do Magritte têm sempre essa tendência de fazer com que a gente fique se questionando. Então ali, será que é porque o amor é cego? Qual a metáfora que ele está utilizando aí nessa obra? Uma outra obra também, O Filho do Homem, que tem ali, né, o rosto também coberto, ele instiga a curiosidade, né? A gente para pensar ali, quem é essa pessoa? Será que é alguém importante? Será que é o próprio Magritte? E nessa outra obra, Clarividência, a gente vê ali que ele está um passo à frente. Um autorretrato, ele está ali pintando uma ave, mas ele está observando para fazer a pintura um ovo. Ou seja, ele está olhando para o ovo e pintando o que aquele ovo vai se tornar, né? Está pintando ali a ave. Por isso, clarividência, né? De estar vendo o futuro, né? De já estar pensando lá na frente. Então essa é uma característica do Magritte, né? Um espetacular artista que tem ali nas suas obras uma técnica absurda no desenho, na pintura, nas técnicas que ele utiliza para realizar as suas obras, e ao mesmo tempo tão instigador, né? Sempre buscando colocar ali pra gente algumas interrogações, o que é muito legal da arte. Essa questão de fazer com que a gente reflita, né? Com que a gente busque respostas, né? Isso eu acho muito, muito interessante quando a gente observa obras que dão essa devolutiva pra gente, que faz com que a gente pense sobre elas. Nosso próximo artista, Salvador Dalí, um dos grandes nomes dentro do surrealismo. A gente tem ali um dos artistas mais engajados dentro dessa visão surrealista, desse estudo da psicanálise, né, dessas coisas todas que envolviam o surrealismo, sempre fazendo experiências com imagens mirabolantes. Salvador Dalí é um artista espanhol. Essa primeira obra que a gente vai ver dele, ela veio a partir de um sonho da Gala, né, esposa do Dalí, mulher de Salvador Dalí, que teve ali, ela viu uma abelha voando em torno de uma romã, e aí ele fez uma obra sobre isso, sobre o voo da abelha em volta da romã. Só que aí nessa imagem a gente não vai ver só a abelha e a romã. Eles eram surrealistas e o Salvador Dalí era um dos que mais tentava ali abolir esses bloqueios todos na hora de fazer as suas obras. Então a gente pode observar ali a Gala, né, deitada, quase que flutuando. A gente tem ali vindo da direção dela, saindo de uma romã, dois tigres, um deles meio que sendo devorado por um peixe. Temos lá no fundo um elefante, né, que para Salvador Dalí tinha um significado de longevidade. Aí ele coloca essas pernas bem finas nesse elefante, um obelisco em cima das costas dele. Esse elefante ele vai aparecer depois em outras obras também do Salvador Dalí. E aí nós temos ali a Gala deitada tranquila e ao mesmo tempo esses tigres raivosos, né? Uma dualidade. Nós temos ali duas sensações dentro da mesma obra. Do lado da Gala ali temos a romã com a abelha voando ali ao seu entorno. Ou seja, é algo que não tem uma compreensão, né? A gente não precisa buscar uma compreensão. A gente pode analisar elementos dentro da obra, né? Algumas delas, como Magritte, por exemplo, ficava buscando esse nosso questionamento, né? Algumas obras do Dalí também tinham essa função e outras é só para instigar mesmo, para você ficar pensando, né, e tentando trazer aquilo para sua poética pessoal, né? E você parar para pensar o que tem a ver, né, o voo da abelha na romã com esses tigres ferozes, né? Não dá pra gente saber realmente o que ele pensava. Uma outra obra que nós vamos ver também, A Persistência da Memória. Então, na Persistência da Memória, a gente vai ter ali relógios derretendo, né? Essa obra é uma obra pequena, ela tem mais ou menos 24 por 30 centímetros, então é uma obra pequenininha, e diz que o Dalí pintou ela em mais ou menos 5 horas. A Gala e uns amigos foram ao cinema, convidaram ele para ir, ele não quis, ficou em casa
e saiu essa uma das obras mais famosas do mundo, que já foram feitas aí inúmeras releituras em relação a ela, né? Temos releituras dos Simpsons, do Bob Esponja, temos as mais diversas releituras dessa obra em relação à persistência da memória, né? Então, essa obra é uma obra questionadora, ela mostra pra gente ali quanto dura um momento, né? Qual a importância do tempo na nossa vida, né? É o tempo que rege tudo? Quanto tempo dura o tempo, né? Quanto tempo dura aquele momento que às vezes é tão feliz, ou então quanto tempo dura uma situação que é tão ruim, né? Então ele busca, né, com que a gente pense nessa questão da persistência da memória. Quanto tempo a gente guarda as coisas da nossa cabeça? Quanto tempo a gente fica ali remoendo algumas coisas? Quanto tempo a gente guarda saudades na nossa memória? Então esse quadro ele mostra um pouco disso, né, desse tempo que vai, que se derrete, que some. Temos outras obras aí de Salvador Dalí, Galateia das Esferas, os cisnes refletindo ali elefantes na beira do lago, A Face da Guerra, né? Todas obras muito enigmáticas, né? Que faz com que a gente fique ali às vezes olhando por horas, né, para cada obra. Então são vários elementos, várias situações, várias histórias, né, vários sonhos contados dentro de cada uma dessas obras. Temos também aí no surrealismo Marc Chagall, com seus traços mais soltos, né, os seus desenhos um pouco mais infantis, mais leves, sempre muito poético, né? Chagall, ele nasceu na Bielorrússia, depois foi para Paris, então a gente fala que ele é um pintor francês que é russo, né, na verdade, porque o movimento surrealista teve início ali na França. E aí o Chagall, ele coloca nas suas obras umas figuras flutuantes, né? A gente tem ali meio que cenas do cotidiano, e sempre de uma forma muito poética, sempre ele coloca isso de uma forma bem etérea, né? Então tem vários personagens também que são irreais, né, dentro das suas obras, misturados com personagens reais, então ele traz um pouco da sua vida, das suas vivências e também daquilo que ele observa no cotidiano aí nas suas obras. Entre elas a gente pode observar O Violinista Verde, Eu e a Aldeia, Paris Atrás da Janela. Um outro artista é Max Ernst, né, esse alemão, e aí ele começou no dadaísmo e depois foi trazendo, né, algumas ideias também do dadaísmo para suas obras surrealistas, né, ou seja, ele utilizava materiais diversos, trabalhava ali com algumas montagens, colagens dentro das suas obras, variando as técnicas e os materiais. Vamos observar também algumas obras do Max Ernst. Temos aí Mulher Instável, O Exército Celestial, Este é o Chapéu que Faz o Homem. Outro grande artista do surrealismo foi Juan Miró. Juan Miró, com seus traços quase que abstratos, figuras imaginárias representadas de forma bem infantil, lembrando um pouquinho até Garatuja de criança. E isso não é porque ele não sabia desenhar não, porque ele tinha formação acadêmica em desenho. Foi um rompimento mesmo, ele tentou ir além daquilo que se fazia na academia. Ele tentou romper com as regras acadêmicas e criar um surrealismo quase que abstrato, né, ali sereno, poético, onde a gente fica caçando figurinhas, caçando imagens ali dentro das suas obras, essas figuras que representam às vezes seres imaginários, né, a gente não entende direito o que são, mas a gente instiga a nossa curiosidade de ficar tentando fazer essa leitura, né? Mas geralmente são obras que trazem uma sensação de alegria, né? Uma sensação de movimento. Então nós temos aí várias obras do Miró que são bastante icônicas também. Miró trabalhou também com escultura, nas suas esculturas ele colocava elementos voltado para sucata, né? Ele explorava materiais, às vezes até um pouco de movimento, um pouco de cinética dentro dessas esculturas com ferros fininhos, né? Assim como se fossem barras de ferros fininhas utilizadas também ali na hora de criar suas esculturas. Então vamos observar um pouquinho as obras do Miró. Então nós temos aqui o Carnaval de Arlequim, Maternidade, Caracol, Mulher, Flor e Estrela, e na escultura vamos observar Pássaro Lunar, Pássaro Solar. Um outro nome que a gente pode citar aí dentro do surrealismo é a grandiosa Frida Kahlo, com todas as suas angústias e dores e sofrimentos e com todo o seu engajamento político, né, com toda essa sua forma de viver. Frida Kahlo é considerada também uma pintora surrealista, apesar dela não gostar desse título. Ela falava que ela não era surrealista nada. Falava assim, falam que as minhas obras são surrealistas, mas na verdade elas são a minha realidade. Então ela falava que ela trabalhava com a sua realidade. A Frida, ela tem essa característica de ser uma pintora bem autobiográfica, né? Ela trabalha ali dentro das suas obras com questões muito pessoais, então ela é conhecidíssima pelos seus autorretratos. Ó, tem um que está ali atrás de mim, né?
E aí a Frida ela tem essa característica de usar esses elementos de uma forma que não parecem reais. Então, dentro das suas obras, nós temos situações reais que aconteceram realmente na vida dela, só que ela retrata isso de uma forma muito pessoal, colocando ali esses elementos surreais dentro dessas obras, né, que faz com que ela tenha esse título também de pintora surrealista. Nós vamos observar agora também duas obras da Frida, né, uma delas se chama As Duas Fridas, então nós temos ali duas representações dela mesma, com trajes diferentes, mostrando personalidades diferentes, momentos diferentes, elas estão interligadas ali pelas mãos dadas e por uma artéria, a gente vê ali sofrimento, mais em uma até do que na outra, então é como se uma Frida estivesse tentando se ligar à outra, né? Como se uma Frida estivesse tentando externar, mostrar o que é, né? Mostrar quem é. Então a gente tem ali todo um retrato, né, de um momento vivido, onde a gente tem essa Frida mais interiorizada, mais sofrida, né? E a outra mais ali serena, né? Mas as duas estão interligadas, né? E qual dessas duas Fridas realmente estava presente ali naquele momento? Uma outra obra é O Que a Água Me Deu, então nós temos ali como se fosse ela mesma deitada numa banheira, a gente vê os pés, e aí vários elementos, né, de sofrimento, de traição, de sexualidade, várias coisas retratadas dentro dessa banheira que também fazem parte desse universo da Frida Kahlo. Então quem tiver interesse, pesquisa um pouquinho mais aí sobre essa grande artista que merecia um vídeo só dela, né, na verdade. Aqui no Brasil, nós também tivemos surrealismo. Década de 20, aqui no Brasil, estava acontecendo o início do modernismo. Então nós temos ali a Semana de Arte Moderna, ocorrendo em 1922, e os artistas brasileiros iam para a Europa, né, tentavam aprender, conhecer o que estava acontecendo nas vanguardas artísticas de lá e trazia isso aqui para a nossa arte. E com o surrealismo isso também aconteceu, né? Nós temos Ismael Neri, que tinha sua inspiração ali no Marc Chagall, que trabalhava com traços bastante semelhantes ao dele, esse traço um pouco mais leve, né, sem essa preocupação com a realidade do desenho, né, com traços que remetem um pouco a essa simplificação das formas e das imagens e de uma forma bastante poética também. Então temos aí um grande nome no surrealismo brasileiro, Ismael Neri. Nas obras vamos observar Namorados, um autorretrato e Figuras em Azul. Um outro grande nome do surrealismo brasileiro é Maria Martins, uma escultora que foi premiada aí na Bienal de 1950, trabalha com esculturas que se metamorfoseiam, né, que tem aquela questão de interagirem, são formas alongadas que parece que vão se transformando. Então ela tem uma característica muito própria nas suas esculturas que remete a essa coisa de mutação mesmo, de transformação. Tem um trabalho belíssimo, Maria Martins. Vamos observar um pouquinho das suas esculturas. Temos aí The Road, Saudade, O Impossível. Nós podemos notar também a influência do surrealismo em algumas obras da Tarsila do Amaral, como por exemplo no Abaporu. O Abaporu é uma obra que tem uma figura ali que não é uma figura real, né? Ela fala que ela coloca ali no Abaporu as suas visões ali das histórias que contavam para ela quando ela era criança, então ela criou ali um ser, né? Então isso também é uma característica surrealista. Podemos notar também na obra O Ovo, também essa coisa do imaginário, né, desse cenário surreal. E temos também uma outra grande artista, outra mulher, Sônia Mena Barreto. Então nós temos aí a obra O Escafandro, que é de 2014. Você, professora, mas não é lá de 1920 o surrealismo, né? Como é que essa obra de 2014 ela também é surrealista? Na verdade, é inspiração, né? A Sônia Mena Barreto, ela tinha inspiração nas obras do Magritte, a gente percebe semelhança, né, ali entre a obra desses dois artistas, e o surrealismo ele é um movimento que acaba acontecendo até hoje em dia na arte contemporânea. A gente tem, na verdade, os movimentos de vanguarda, né, todos eles abriram caminho para que a arte contemporânea chegasse. Então é muito normal que a gente perceba nas produções contemporâneas características do expressionismo, característica do cubismo, né? O artista contemporâneo ele é bastante livre para poder pintar e esculpir e criar suas obras todas da maneira como ele quiser. Então se ele quiser buscar inspiração lá nesses outros movimentos, é algo muito bem-vindo. Então nós temos sim artistas contemporâneos que trabalham ali com características de outros movimentos artísticos que já passaram, inclusive o surrealismo também. E na música? Será que aconteceu o surrealismo na música? A gente pode dizer que sim, né? Que a música também é uma linguagem que pode estar aberta para essas características surrealistas. E a gente consegue perceber isso na obra do genial Hermeto Pascoal. É um
compositor alagoano, que na verdade a gente pode dizer que ele é um compositor do universo, né? Um compositor do mundo. Hermeto é muito mais conhecido até fora, às vezes, do Brasil, do que aqui dentro mesmo, mas tem uma carreira muito sólida pelo mundo todo e é um dos grandes gênios aí da nossa música. E o Hermeto brinca, né, com essa coisa de compor utilizando instrumentos convencionais e usando muita coisa também que não é convencional, né, como carrinhos de brinquedo. Ele usa ali, eu já fui a um show dele que tinha uma piscina no palco, então ele coloca ali, fazia seu som tirando da água ali de dentro da piscina. Ele usa também chaleira, a própria barba. Imagina fazer música utilizando a própria barba, é surreal, não é? Então a gente tem essa característica do surrealismo também aí nas composições do grandioso Hermeto Pascoal, né, que a gente não dá nem para denominar exatamente qual segmento musical ele pertence, né? Ele é do jazz, né? Ele é da música experimental, ele é de tudo um pouco, né? A gente tem ali muitas características dentro da obra do Hermeto. Nas artes cênicas, a gente pode falar também do teatro do absurdo, que eram peças teatrais onde não se tinha muita lógica no roteiro, tá? Eles trabalhavam de uma forma onde não seguia aquela coisa do começo, meio e fim, né? Às vezes tinham palavras desconexas, às vezes tinham textos desconexos. Então isso mostra esse contexto de insatisfação, né? Ele ocorreu na década de 50, tá? O surgimento do teatro do absurdo, e nós temos ali essa questão desse rompimento com o teatro tradicional. Eles queriam se opor ao teatro tradicional e aí criaram novas formas de representação ali nos palcos. O contexto em que ocorre ali pós-Segunda Guerra Mundial, então pega ali essa população desolada, né, sem saber muito o que iria acontecer, e eles tentam traduzir isso ali nos palcos através dessa nova forma de produção teatral. Temos uma cineasta francesa chamada Francesca Germaine Dulac, e temos também um outro cineasta espanhol, que depois foi naturalizado mexicano, que é o Luis Buñuel, muito amigo do Salvador Dalí, que fizeram vários trabalhos juntos, né? Tiveram ali algumas parcerias, né? Entre elas O Cão Andaluz, que é um dos filmes surrealistas ali mais ilustrativos em relação a esse momento, a esse período. Depois também o Walt Disney conheceu o Salvador Dalí, eles se conheceram na década de 40, e aí o Disney ficou meio que encantado ali com as obras do Dalí, e eles aí começaram a trabalhar juntos num projeto, que era uma animação, que chama-se Destino, foi lançada em 2003, mas esse projeto já é lá de 45, né, 1945. Então temos ali uma ligação do surrealismo com o Walt Disney também nessa obra, vou deixar o link aí para vocês conferirem. O surrealismo ele acabou influenciando o cinema por muito tempo, né? Nós temos também obras de Alfred Hitchcock, né, que foram ali baseadas nessa questão do surrealismo, tem com essas características, né, dessa coisa do onírico, né, da loucura, do estranho. Um desses exemplos, né, é quando fala O Coração, dirigido por Alfred Hitchcock. E é isso, gente, o surrealismo é essa loucura toda, né, buscando ali formas de expressão, né, diferentes, sem bloqueios, sem regras, aonde as pessoas possam ser livres para se expressarem através da sua arte. Eu queria pedir desculpa nesse vídeo de hoje com os ruídos todos que talvez apareçam aí de fundo, né, mas já faz aí 2 dias que eu estou tentando gravar esse vídeo de surrealismo para vocês e tá meio complicada a coisa, né? Professor não é youtuber, né? A gente está aqui tentando fazer o nosso melhor, a gente grava dentro da nossa casa, então não tem isolamento, não estamos em um estúdio, né? Então tem barulho de vizinhança, tem barulho de cachorro, tem carro que passa, moto que passa, atrapalha muito, né? Faz com que demore muito mais ainda o trabalho a ser feito. Fica aqui a minha gratidão pela compreensão e também aí os meus parabéns a todos os professores que estão aí se inovando e não está sendo fácil, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor com muito amor para vocês, viu? Então é isso, gente. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.